Alô, alô, boa noite pessoal. Beleza? Tudo bem? Só um pouquinho. E aí pessoal? Esperando aí a chegada da doutora Aline. Olá! Olá, doutor. Tudo Tudo bem? bem, doutora? Ó, Tudo doutora, ótimo. E tudo você? jóia, graças a Deus. Graças a Deus, muito bom. Semana já começou bombando aqui, né? Ah, coisa boa. Assim que é bom, né? É assim que é bom. Eu tô vendo aí que já tem conhecida aí, a doutora Magali, que já sabe, a doutora Vanusa, doutora Ah, Fiorella de São Paulo. Tudo bem, Fiorella? Como é que você tá? uhum. Tudo jóia? Ó, a doutora Catiana aqui, ó. A doutora Catiana, duas vezes doutora, advogada e fisioterapeuta. Fiz uma live com ela Que há legal. alguns dias, me ensinou muita coisa. Tem um e-book, até vou falar sobre o e-book dela no final aí, viu? Que legal. E aí, tá frio por aí? Tá frio em Floripa? Então, aqui começou, né? Começou já aquele tempinho gostoso, aquele friozinho, mas nada ainda que uma carioca não suporte, né? Porque como uma boa carioca, um ventinho já tem que pegar É isso cobertor, aí. já tem que botar lareira do lado, porque fica complicado. Muito bom, E muito aí, bom. como é Ó, que tá? deixa eu dar um oi aqui pro Gustavo. Gustavo foi meu colega de faculdade no início, né? Hoje mora aí pertinho, mora em Itajaí, é Ah, que contador. legal. Hoje saiu do direito, foi, mas não saiu tanto assim do direito, né? Ah, que legal. Então, vou dar um oi Então, aí aqui também para pode, Maralice, pode, para pode. Cláudio, né? Maralice de Angra dos Reis também é Olha funcionária só, meu. pública, então assim, hoje a gente vai ter bastante coisa aqui para falar, né? Ainda que seja um contrato privado, mas a MP, enfim, já estou dando um esquenta, né? Aqueles que vão ser É contemplados, isso aqueles que aí. não são, a gente vai aprender muito. É isso, ó, ó, professora Grace do Enfoque aí. Então, sejam bem-vindos, né, todo mundo. É um prazer muito grande a gente conversar, né, conversar com a doutora Aline. Essa live, né, doutora, surgiu de uma ideia aí que meus conterrâneos, ó, é isso aí. Essa live surgiu de uma ideia que a gente é uma interlocução, né, entre o direito previdenciário e o direito do trabalho, porque o coronavírus trouxe muitos efeitos, né, positivos ou negativos, a gente não sabe, estamos experimentando ainda. E a gente sabe que no direito a gente começa a sentir os efeitos a partir de um certo tempo de aplicação das normas, tendo em vista a demora, né, que a gente acaba tendo para operacionalizar nas ações judiciais, no caso do previdenciário, nos processos administrativos, entendimentos que divergem, né, entre o processo administrativo e o judicial. Então, essa live assim veio casar as duas matérias. Eu vou começar, doutora, se tu me permitir, Claro, lendo doutor, fica à vontade. sobre a tua biografia, né? Então, tu é bacharel em Direito pelo SESUSC, né? Isso. É pós-graduado em Direito Material e Processual do Trabalho pelo SESUSC. E agora eu tenho a grata satisfação de tê-la juntamente comigo na coordenação do MAT Santa Catarina. E eu acho que a gente pode aproveitar para falar um pouquinho do MAT, né? Com O que, que certeza. é o MAT, né? O MAT é o Movimento da Advocacia Trabalhista Independente. Para quem está nos assistindo aqui que eventualmente não conheça, nós vamos depois marcar o MAT nas postagens, né? E o MAT, ele é um movimento. Então, o que, que significa a sigla MAT? Movimento da Advocacia Trabalhista Independente.
ele nasceu como o Movimento dos Advogados Trabalhistas Independentes e depois por uma pauta, né, uma sugestão das mulheres que fazem parte do MAT, foi alterado a sua denominação, passando a se chamar Movimento da Advocacia Trabalhista Independente, englobando assim todos os gêneros. Ele nasceu, para quem não lembra, agora eu vou falar o nome de uma pessoa que o pessoal acho que vai se ligar. Ele nasceu como uma manifestação popular contrária à nomeação da Cristiane Brasil, Exatamente. que é filha do hoje conhecido Roberto Jefferson, hoje apoiador do governo, né, condenado no mensalão. Então, ela, na época do governo Michel Temer, ela foi indicada como ministra do Trabalho. E aí o MAT surgiu como um movimento para barrar essa indicação, operou-se a ação para buscar o impedimento dessa mulher, dessa cidadã, a sua nomeação como ministra do Trabalho. Quais os motivos, né? Os motivos eram... cadê aqui que eu tinha até anotado? Ela era condenada por fraude à legislação trabalhista, ela estava inscrita no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas e entendia-se, portanto, que ela não possuía, né, não continha os requisitos necessários para virar uma ministra do Trabalho. É como se você fosse hoje colocar alguém condenado por tráfico como ministro da Justiça, né? Então, realmente, moralmente, era uma pauta bastante interessante. Esse movimento ficou conhecido por essa ação judicial na época, foi conseguido, né, obter o impedimento dela assumir o cargo e a medida tomada, ela ganhou o apoio de um apoio maciço de integrantes da advocacia como um todo no país. A partir disso, surgiu, então, né, por alguns amigos que a gente tem hoje, a ideia de se formar um grupo da advocacia trabalhista independente. E esse movimento começou a dialogar com entidades do mundo do trabalho e do direito do trabalho. E começou a se estabelecer algumas parcerias. Então, hoje, a gente tem o MAT como uma entidade muito forte lá no Rio de Janeiro, na sua terra, né? Isso. Lá na sua terra. São Paulo é também gigantemente forte. Rio Grande do Sul tem um movimento assim. E olha, não é querer falar porque hoje estou falando com uma mulher, mas o MAT é formado em grande parte por mulheres muito guerreiras. A gente tem colegas matianas dentro da OAB, dentro do MAT, mulheres muito guerreiras. E assim, foi muito acertada a mudança de denominação. E principalmente no Rio Grande do Sul, temos figuras assim ilustres do MAT, né? Doutora Pietra, doutora Rita, doutora Mariana, que são as que eu conheço mais proximamente, assim, que a gente conversa mais. E agora, em Santa Catarina, temos então a Célula MAT Santa Catarina, que a doutora Aline faz parte, faz um certo tempo, né, doutora? Isso. E ajudando aí a defender um projeto constitucional de direito do trabalho e de acesso amplo à justiça, que nada mais é do que uma das tarefas dos direitos sociais, que são as duas matérias que nós estamos tratando hoje. Exatamente. Bom, feito essa introdução, eu gostaria de passar a palavra para ti falar então sobre os efeitos do coronavírus nos contratos de trabalho, que é o assunto que tu domina, e aí estamos aqui agora como alunos ouvintes. Muito obrigada pelas palavras, da qual muito bem falado pelo doutor, né? Gostaria de agradecer a participação de todos aqui, que com certeza nós vamos aprender muito acerca do direito do trabalho, né? Os reflexos que essa pandemia está trazendo para o contrato de trabalho, né? Que são normas, são medidas provisórias que foram ter que se amoldar a situação que nós estamos passando, né? Dado essa pandemia, né, que chegou no Brasil e a gente não tinha normas, né, específicas a lidar com isso. Então surgiu
primeiramente a MP 927, né? Que essa MP ela contempla todos os empregados, os urbanos, os rurais, os domésticos, os terceirizados, né? Os estagiários e os aprendizes, né? Então, eu vou fazer só uma breve passagem aqui da 927 e vou falar no final da 936, que essa, né, que é um pouquinho mais drástica, né, que suspende o contrato de trabalho, né? Então, eu vou só dar uma pincelada, né, na questão da 927, que, como bem eu falei, né, como forma de garantir que a economia, né, que ela continuasse com a nossa economia girando, garantir os postos de trabalho, né, dentre elas foi inserida nesse contexto o teletrabalho, né? Como que ocorre o teletrabalho hoje? Essa é uma medida que é adotada somente pelo empregador, né? Ele comunica o empregado com 48 horas de antecedência, né? E nisso há um fornecimento de equipamento para a realização dessa modalidade. É feito de forma contratual, né? Em tese, não há controle de jornada, ou seja, não tem como fazer o controle das horas extras, não sendo essa regra absoluta, né? Até porque, se tiver uma jornada que for aferível por algum sistema tecnológico que dá para viabilizar esse horário, há sim o pagamento de horas extras, bem como os adicionais e seus reflexos, né? Também tivemos nessa modalidade da MP 927 a antecipação de feriados, né? Ou seja, o empregador unilateralmente ele pode antecipar os feriados não religiosos, sendo que com a anuência do empregado para a realização do feriado religioso, né? E também temos o banco de horas, né? Que muitas empresas com certeza estão adotando quando o contrato é interrompido. Aí, nessa caso, por ato também individual do empregador, é possível fazer constar esse banco de horas, com a compensação em 18 meses, sendo que ela se inicia somente 6 meses após o período da calamidade pública, né? Que é o período quando, né, se dermos acabado aí por essa pandemia, que eu espero que isso passe logo, né? Que isso realmente não demore tanto tempo, né? E que a gente possa voltar ao nosso viver de forma normal, mas enfim, dado essas medidas, até porque como forma de não propagação ao vírus, né, de conter essa doença, né? E também temos a suspensão das exigências administrativas, né, que em tese é a realização dos exames médicos, né? Então ela foi por hora, né, ela permanece suspensa, exceto o exame demissional. Na impossibilidade de realizar esse exame, né, o demissional, valerá aquele último, desde que realizado nos 180 dias anteriores. Então, essas medidas, muitas empresas estão já adotando, né, porque o objetivo é garantir que o contrato de trabalho permaneça, né, sem que haja uma demissão em massa, porque não é justo, né, só o empregado pagar por essa pandemia, que a gente pode até traduzir que é uma força maior, né? O que é uma força maior? Não depende, não foi algo que aconteceu por vontade do empregador, né? E também o empregado não pode ser responsabilizado por essa medida que, né, que foi um fato que aconteceu da natureza, enfim, um fato de força maior, né, que nós não temos o controle, né? Feitas essas considerações, eu gostaria de falar mais da MP 936, né? Porque essa realmente a partir do momento quando você fala da redução de jornada, redução de salário e suspensão, né, são medidas que realmente elas são um pouco mais drásticas no contrato de trabalho, né? Mas isso
elas impactam assim de forma direta na vida do trabalhador, né? E, consequentemente, Exatamente, na economia local, né? Porque acaba reduzindo. exatamente. Desculpe te cortar, mas Imagina, é uma coisa que a gente vê acontecer, né? Porque a pessoa sim, reduz o salário, ela automaticamente, uma parte do consumo da vida dela, ela vai cortar. Então, às exatamente. vezes, o trabalhador, a pizza do final de semana, ele já não vai mais comer. Já não vai O mais. passeio no parque já não vai mais tomar o sorvete com os filhos. E Exatamente. uma parte da roda da economia não vai girar, né? Gerar, exatamente. Exatamente. Então, a partir do momento que impacta, né, isso também, de certa forma, ainda que seja uma medida necessária por esse momento desse enfrentamento da pandemia, mas acaba, de certa forma, mexendo com os direitos sociais do trabalhador, né? Houve uma flexibilização das normas trabalhistas, né? Dentre essas medidas provisórias, elas houve, com certeza houve uma flexibilização dado a esse momento, né? E dentre essa MP 936, diferentemente da 927, ela não contempla todos os empregados, né? Estão excluídos os empregados públicos, né? De qualquer órgão da administração pública, os empregados das subsidiárias e também dos organismos internacionais. Tanta coisa aqui que eu pontuei. Né? Então, assim, no caso, a redução do salário. Como que vai acontecer essa redução? Né? De que forma? Quais os requisitos que poderá ser feita a redução salarial? Em que pese a Constituição só permitir hoje, né, a redução do salário mediante acordo coletivo e convenção coletiva, conforme eu falei, houve essa flexibilização, né, das normas trabalhistas, dado a esse momento desse enfrentamento, para quê? Para garantir os postos de trabalho, né, diminuir os impactos das economias e socorrer as empresas, né? Então, essa redução salarial, ela vai ser proporcional à jornada, mediante acordo entre empregado e empregador, né? E como que vai funcionar? Essa redução, ela só vai valer ela tem um lapso temporal aí de 90 dias, né? Para as reduções de até 25%, a MP autoriza a negociação independente do valor, tá? Percebido pelo trabalhador. Porém, entretanto, né, apenas para quem recebe o valor de três salários mínimos, que hoje está em 3.135, ou aqueles que recebam salário com a base igual ou superior ao teto da Previdência, que hoje está em 12.202,12, tá? E desde que tenham diploma superior, esses são os requisitos, será possível a redução salarial de 50% a 70%, tá? Por ajuste individual. Mas para ter esse ajuste individual, precisa ter esses requisitos elencados, ou seja, tem que ser para quem recebe até 3 salários ou os que recebam o salário à base 2 vezes o teto da Previdência, mais, né, o curso superior. Então, esse vai poder fazer por ajuste individual entre empregado e empregador. Né? Já para aqueles que recebem a mais de 3.315 e menos de 12.201, não é admitido acordo entre as partes, tá? Que isso fique bem claro, porque só podem ter esse salário reduzido por norma coletiva, não pode ser de forma individual diretamente com o empregador, né? Deixa eu, eu só, E essa redução, né? Como ela será só quero feita? te perguntar É, uma coisa. Então, o empregado que tiver um salário maior, ele não vai poder fazer acordo coletivo.
não vai poder fazer negociação como um acordo. É, o, Livre negociação com o patrão. É isso, é né? isso, os que recebem mais de 3.315 e menos de 12.201, que hoje, né, são 2 vezes o teto da Previdência. Esse não vai ser permitido o acordo entre as partes. Só vai poder ter o salário reduzido por norma Por acordo. coletiva, né? Então, Por, essa a- diferença de por norma valores, coletiva. ela influi na questão da negociação individual ou que pode ser por norma coletiva, né? E como que Deixa vai eu te ocorrer? perguntar um negócio Sim, também. Desculpa, eu vou te imagina, fazendo a pergunta. claro, Não parece que essa MP veio com essa norma e acabou penalizando mais, de forma mais grave, os trabalhadores da categoria mais baixa? Porque assim, se você for pensar hoje, qual é o trabalhador que possui menos condições de condicionar os seus elementos do seu contrato de trabalho de forma mais equilibrada com o empregador? Normalmente são os trabalhadores que recebem menos, que são os trabalhadores da base. E aí a MP vem e, ao invés de impedir que o trabalhador da base possa negociar livremente com o patrão sem a necessidade da intervenção das entidades sindicais, das consultorias, a MP faz o inverso. exatamente, A minha impressão, né, é que exata, quem ganha já quase dos 4 mil reais acima, até seus 12 mil reais, vai precisar de norma coletiva. Os da base não precisa, podem negociar livremente, diretamente com o empregador. Né? exatamente. O que não deveria, né? Por óbvio, ter essa especificidade, até como bem você colocou, ela de forma, ela parece que ela prevalece, ela dá um valor maior, né, àqueles que ganham um valor que não está, né, contemplado nessa MP. Exatamente isso, né? Mas como que vai ocorrer, né, essa redução salarial? Tem os requisitos também, né? Essa proposta ela deve ser encaminhada com 2 dias de antecedência e tem que ter o aceite expresso, tá, do empregado e deve ser encaminhada ao Ministério da Economia, o antigo Ministério do Trabalho, né? E deve também ser encaminhado para o sindicato em até 10 dias da data do ajuste, tá? Então, são formalidades que precisam ser preenchidas, né? Elas precisam para poder ter a validade, né, dessa redução. E acordos individuais diferentes, né, de 25%, de 50%, de 70%, essa por acordo individual. Agora, percentuais diferentes, como percentuais de 30%, 45%, 60%, esses percentuais só podem ser ajustados por norma coletiva, né? Então, não é todos os valores que você consegue fazer essa redução salarial diretamente entre empregado e empregador. Se for diferente de 25, 50 e 70%, somente por meio de norma coletiva, tá? E agora, temos também a suspensão, né? Essa suspensão que né, uma medida assim mais drástica, né, no contrato de trabalho e seus reflexos, né, que eu vou falar também. Mas, em tese, o que é a suspensão contratual? Suspende o contrato de trabalho. O empregado não trabalha e o empregado não recebe. E não é computado o tempo de serviço, né? Como que vai ser feita essa suspensão do contrato de trabalho? Vai ser um ajuste também bilateral, expresso, entre empregado e empregador, que cai também na mesma regra, tá, do anterior, que os que recebem até 3.135 ou mais de 2.210,12, com mais o diploma superior, essa suspensão vai valer por quanto tempo? 60 dias, tá? E, consequentemente, também vai ter a estabilidade do contrato por igual período.
Então, suspende o contrato por 60 dias e também a estabilidade pelo igual período, ou seja, 60 dias. E caso é feita essa suspensão, né, muitos clientes perguntam, doutora, mas aí a gente faz, eu fui suspensa, né, e caso eu seja demitida no meio dessa suspensão, como que eu fico? Eu faço, né, toda essa formalidade e a empresa não cumpre, eu vou ser demitida. Como que vai ficar meu contrato de trabalho? Aí sim, nesse caso, se houver uma despedida antes do tempo final da estabilidade, o patrão, isso é algo bem importante, tá? Nesse caso, o patrão vai ter que pagar 100% dos salários do período, a título de indenização. Então, não é suspender o contrato e vai lá e demite. Não, aí vai ter um ônus. Vai ter um ônus que esse ônus vai ter que ser arcado pelo empregador, né? Porque a suspensão é uma coisa, né? É uma medida bem séria, né? E as empresas, em tese, elas não estão tendo nenhum ônus compensatório para isso, né? Então, assim, só que aquelas empresas com receita bruta, tá? Inferior ao ano de 2019, que hoje, que pela MP 936 é 4.800.000 reais, essa suspensão, em caso de ser demitido, né, após o empregado, ela terá 100% do valor do seguro-desemprego. Uma demissão normal após o período dessa suspensão, né? Agora, se a empresa recebe uma receita bruta superior a 4.800.000, isso em 2019, tá? No ano anterior, o empregado ele terá direito a 70% do valor do seguro-desemprego e a empresa vai ter que pagar mais 30% do valor do salário pago pelo empregador, sendo que esse pagamento, né, ele tem uma natureza salarial, ou seja, ele não vai ter, natureza indenizatória. Ou seja, ele não vai servir de base de cálculo para a Previdência, para o FGTS, né? E o tributário também. Então, assim, é importante ressaltar também que durante esse período de suspensão contratual, o empregador ele deve continuar fornecendo todos os benefícios que vinham concedendo antes dessa MP, ou seja, a lei ela não especifica, a medida provisória ela não fala quais são os benefícios que devem ser contemplados, mas o que nós entendemos que os benefícios que têm que ser contemplados é o que já vinha sendo dado antes, né? Que é o vale alimentação, a cesta básica, plano de saúde, né? E outros benefícios já conexos ao contrato de trabalho. Então, o que entrou, esses benefícios que entrou durante o contrato de trabalho e vai fazer a suspensão, esses benefícios, eles se incorporaram e nós devemos, o empregador, ele deve manter esses benefícios ao contrato de trabalho. É importante ressaltar também, tá, que essa redução, ela não o salário, o governo vai pagar e vai me dar um seguro-desemprego. Não é o seguro-desemprego, tá? O governo vai pagar e com base nos cálculos, os mesmos cálculos que são utilizados para o seguro-desemprego. São coisas distintas, que muita gente acha que vai pagar, que vai ficar com o contrato suspenso e vai receber seguro-desemprego. Não, não é isso. É os cálculos que são feitos da mesma forma, mas não é um seguro-desemprego. Né? Feita essas considerações, né, eu passo agora a palavra para o meu querido colega, né, que agora ele vai falar sobre os reflexos de tudo que eu falei na questão dos reflexos previdenciários do coronavírus, né, dentro do contrato de trabalho. Então, assim, eu agradeço imensamente, tá, por todos aqui estarem conosco e qualquer dúvida,
podem me mandar e-mails que eu respondo, tá? Tem lá, podem me seguir lá no meu Instagram, Aline Moreira Advogada, tá? Lá tem meu e-mail, podem mandar que eu respondo, porque é uma medida excepcional, né? É uma medida excepcional e eu acho que tem que ter a boa vontade, né? Do operador do direito, do empregador e do empregado, né? A parte e principalmente também os sindicatos estarem juntos, porque agora é o diálogo, é um período difícil que estamos atravessando, mas com boa vontade, com disposição, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Passa a palavra para você, meu querido doutor. Então vamos lá, parabéns, doutora. Até mentalmente eu fui captando aqui algumas informações, compilando elas, que o que acontece? Como tu falou, medidas trabalhistas, né, são medidas provisórias que alteram CLT, que alteram relações de trabalho, acabam gerando alguns reflexos na área do direito previdenciário. E é importante, assim, a primeira coisa que me veio à cabeça, não está nem no meu resumo aqui, mas a primeira coisa que me veio à cabeça é o seguinte: no caso da suspensão ocorrer, por exemplo, ao mesmo tempo em que o colaborador for acometido do coronavírus, né? Então, isso acaba, creio eu, não tive nenhum caso no escritório. E aqui é interessante porque praticamente as pessoas que nos acompanham aqui nas lives são quase em sua grande maioria advogados, juristas, né? Operadores do direito. E é legal porque a gente acaba discutindo muitas vezes sobre coisas que hoje aconteceu para mim, por exemplo, a semana que vem pode acontecer para ti, na outra semana vai acontecer para outro. E assim, a gente vai, de uma certa forma, estabelecendo um canal de conduta, exatamente como o mate faz, né? O mate, às vezes, para quem não conhece o mate, né? Elabora-se a tese e o mate hoje é uma entidade que tem um banco de teses, né? Dentro do site deles, livre, acessível a todos, sem necessidade de pagar mensalidade ou anuidade, porque o objetivo é justamente melhorar a atuação da advocacia, de forma especializada, colaborar com a qualificação técnica dos profissionais que atendem o cidadão na busca pelos direitos sociais. Então, a gente acaba percebendo que a unicidade de conduta e o diálogo, né, e às vezes até mesmo a divergência de opiniões sobre um ato ou outro, um caminho ou outro a seguir nos eventos, né, principalmente agora relacionados ao coronavírus, acaba fazendo com que a gente sempre consiga absorver e aprender um pouco mais. Então, eu estava pensando assim, se o colaborador for acometido do Covid-19 e a gente sabe que o diagnóstico demora em média entre 10 a 14 dias, salvo engano, essa foi a informação que eu encontrei. Muito provavelmente ele possua condições posteriores, né, de provar que esse contágio ocorreu no ambiente de trabalho. Isso acaba gerando para ele um benefício acidentário, que é o benefício do auxílio-doença acidentário, que agora é o benefício por incapacidade temporária relacionado ao trabalho. Diante de um caso como esse, nós vamos ter, com a concessão de um auxílio-doença, a aquisição de um direito à estabilidade por parte do colaborador. Porque assim, como é que se opera a estabilidade acidentária, né? Tem muita gente que acha que o fato do acidente de trabalho ou do contágio da aquisição de uma doença no ambiente de trabalho, por si só, faz com que o colaborador adquira a estabilidade. Mas não é. É preciso haver a concessão do benefício previdenciário. Então, só a doença não significa que a pessoa adquira a estabilidade.
ele tem que ter saído em auxílio-doença, em benefício agora com a reforma previdenciária, em benefício por incapacidade temporária. Ele tem que ter adquirido isso, né, de alguma forma com relação ao trabalho. E aí, concessão de benefício previdenciário, quando ele volta, ele passa a contar 12 meses de estabilidade acidentária a partir do seu retorno. Acredito eu, então, que numa interseção entre o direito do trabalho e o direito previdenciário, a suspensão é determinada, no caso desses colaboradores que têm um salário menor, né, que são esses colaboradores da base. A suspensão determinada, entre aspas, em comum acordo com o empregador, Exatamente. ela acaba caindo por terra, porque não é mais caso de suspensão e sim de afastamento desse colaborador. Entre um direito patrimonial, vamos supor assim, dizer, da empresa, ao afastamento, à suspensão do contrato de trabalho, e o direito de proteção à vida, né? O risco social que o colaborador sofre, numa comparação, num conflito entre eles, acredito eu que o direito de proteção contra o risco social, doença, no caso do coronavírus, acabe sendo preferido, né? Acabe tendo uma valoração maior nesse conflito. Então, primeira questão que já me surgiu, né? Um conflito entre os dois direitos, eu acho que a justiça e a própria autarquia, e acredito que os juízes do trabalho terão esse bom senso no momento de julgar, eles irão ponderar, né? Exatamente. Que precisamos preferir a proteção à vida dos colaboradores do que, momentaneamente, proteger o caixa da empresa. Alguém vai pagar por isso? Alguém vai pagar por isso, né? Nesse momento, nessa situação hipotética, acredito que seja o correto proteger a vida. E aí eu vou trazer à tona aqui uma fala que alguns colegas falam, alguns amigos falavam assim: tá morrendo mais CNPJ do que CPF por causa dessa pandemia, né? É verdade. Essa fala foi bem, né? Eu ouvia muito isso. bem propensa mesmo. E aí eu respondi assim: tudo bem, meu amigo, mas o teu CNPJ ressuscita a hora que você quiser. CPF e o meu não, CPF, o CPF não ressuscita. Exatamente. Então a gente fica preocupado porque assim, estabeleceu-se uma dicotomia, uma falsa dicotomia, um falso conflito entre a economia e a saúde, que na verdade não deveria existir, nós temos que proteger os dois, né? O governo federal tem condições de proteger a economia e também de proteger a saúde. Está fazendo isso a contento, meu ponto de vista particular, e aí eu creio que é o da doutora também, é que não está fazendo isso a contento, porque nós estamos vendo muitas oportunidades escaparem, muita cortina de fumaça acontecendo. Eu queria cumprimentar o doutor Alexandre Triquez, grande previdenciarista do Rio Grande do Sul, né? Professor do G4, inclusive, já fiz alguns cursos lá, muito bons. Então, nessa falsa dicotomia entre economia e saúde, a gente, na verdade, teria que olhar para os dois com a mesma cautela, com a mesma atenção. Estou com tosse, eu tenho tosse de manhã e eu tenho tosse à noite. Não é coronavírus, galera. Faz parte. Mas eu tenho, faz parte. Eu tenho tosse. Daí hoje foi quente aqui, eu usei ar-condicionado, então lascou tudo, né? Mas não é coronavírus. Eu só queria fazer uma pergunta acerca ali da questão da suspensão, né? Acerca do recolhimento. Como que vai ficar esse recolhimento? Quem for suspenso do contrato? Pois é. Nesse momento, salvo engano, então posso estar enganado, mas eu li sobre isso e, salvo engano, esse recolhimento acaba ficando por conta do colaborador. Exatamente. Então, e isso não está sendo orientado, né? Se ele já está com o contrato suspenso, ele ainda tem esse ônus a mais de ter que fazer esse recolhimento. Não me parece isso uma medida muito correta, né? Ao mesmo tempo que ele está com o contrato suspenso, ele ainda tem que arcar com essa, caso
como o contrato intermitente, né? O intermitente para ele Exatamente. É uma intermitência para ele, né? para ele. Porque ele não vai ser chamado, pode ser chamado, mas provavelmente não vai ser chamado. A empresa vai aproveitar os 60 dias de suspensão, no caso, na situação hipotética, e ele vai ser responsável pelo recolhimento da sua contribuição previdenciária. E vamos supor, aí vem mais um problema. E se ele vir a entrar na suspensão e depois de 30 dias for acometido, né, do Covid-19? Então, claro que ele daí não prova. Doutora Sandra, a presidente da Comissão de Previdenciária de São José, seja muito bem-vinda, doutora. Então, vamos supor que no meio da suspensão o colaborador seja cometido de Covid-19. Eu acredito assim, ele vai ter já cumpridos os requisitos, muito provavelmente, que no caso do auxílio-doença existe um requisito de carência quando ele não é acidentário, mas e se esse colaborador já não vinha? Aí é mais um problema que surge. Já não tinha se ele começou a trabalhar na vida dele apenas há 6 meses, né? Então, ele não cumpre os requisitos da carência relacionados ao auxílio-doença não acidentário, auxílio-doença ordinário. Então, eu não tinha nem anotado isso também, mas é mais um problema que surge com relação, e aí eu posso estar enganado, mas a impressão que eu tenho é que todas essas medidas foram pensadas cada uma por uma pessoa diferente. Sim. E elas não se conversaram entre elas na hora de levar a cabo e mandar para o Congresso e aprovar o decreto e fazer a redação final. Então, parece aquele trabalho de escola que a gente fazia em grupo. E aí a gente falava assim, ó, cada um faz um parágrafo e na hora a gente junta tudo. Porque houve uma desconectividade, né? Ficou uma coisa meio desconexa, né? Porque ter esse ônus ainda de ter o contrato suspenso, ainda ter que por algum momento, né, a gente, como você bem ressaltou no início da nossa live, se deixar de pagar o INSS dele e for acometido da doença, como é que, olha, o limbo que a gente vai ficar? A gente entra no limbo. Porque aí você pode até ainda estar no período de graça, mas o INSS também vai observar a carência do período de graça. O pessoal que não faz previdenciário é um período que você ainda mantém a qualidade de segurado, né? Para possibilitar o acesso aos benefícios previdenciários. Então, você estava no período de graça. Mas e se você não tinha adquirido ainda o número de pagamentos e contribuições previdenciárias necessários a te possibilitar o acesso ao benefício previdenciário? Como no caso do auxílio-doença ordinário. É mais um problema que surge que não foi previsto, ao meu ver, e aí, pelo que eu recordo, é isso mesmo. É mais um problema que surge que não foi previsto pelo governo federal no momento da redação dessas medidas provisórias, dessa legislação, que aí a gente tem, que nem a gente falou antes, um Frankenstein, né? Você tem algumas soluções paliativas, nenhuma delas vai resolver, até porque nós não estávamos preparados para resolver um problema dessa natureza, já que a gente nem conhecia. Mas é importante a gente pensar para o futuro, porque assim, não existe vacina, não existe cura, não existe remédio conhecido ainda. Nós vamos manter a economia e a saúde da população à mercê de... Eu vou ser sincero, essas redações dessa legislação foi péssima, né? Foi péssima. Sim. Interpretação dúbia. E aí nós temos um exemplo aqui, que é de uma parte da minha fala aqui. Então, por exemplo, nós tivemos no campo legal, né? Reflexos previdenciários do coronavírus. No campo legal, nós tivemos a Lei 13.982, que é a lei que altera lá a Lei Orgânica da Assistência Social para prever, né, a antecipação de um salário mínimo para requerentes de auxílio-doença, né? Também alterou a questão
do critério de aferição da renda per capita mensal de 1/4 do salário mínimo para meio salário mínimo. O artigo 20 lá da Lei Orgânica da Assistência Social. Essa Lei 13.982, ela veio no dia 2 de abril de 2020. Né? O Decreto 10.316, que regulamenta a 13.982, ele já veio no dia 7 de abril, alterando substancialmente algumas coisas da lei. Então, nós tivemos uma lei, ela vigeu 5 dias, e aí depois veio um decreto e alterou. Então, o que era para ter trazido uma segurança jurídica para o mundo do direito do trabalho, o mundo do direito previdenciário, na verdade, trouxe uma instabilidade. E eu lembro, na época, em abril, nós, advogados, tanto trabalhistas quanto previdenciários, a gente ficou quase louco, né? Sim. Porque tu estuda a redação na noite do dia 7 de abril, não dá tempo nem de você se atualizar ainda, você começa a ler, você passa uma semana lendo, uma semana depois, 5 dias úteis depois, você se depara com um decreto regulamentador alterando várias coisas, e daí nesse caso até teve um ponto positivo, alterou para o bem, porque o decreto que veio regulamentar a 13.982, ele tirou, por exemplo, aqui, a vedação do recebimento do auxílio emergencial das mães, porque a Lei 13.982, ela vedava o recebimento do auxílio emergencial para mães adolescentes. E aí o decreto veio e modificou o inciso 1, né, do artigo 2º da lei, dizendo que, na verdade, você só precisava ter maior de 18 anos de idade, né, que era o critério que estava lá no artigo 2º, inciso 1 da lei. Então, a gente teve essa evolução, mas isso causou uma instabilidade tremenda, isso causou uma dúvida muito gigantesca, nem as pessoas não conseguem se atualizar suficientemente, nem a advocacia consegue se manter a par de todas as exigências legais, né, infralegais que nos eram impostas. A Lei 13.982, continuando aqui, ela usa como gatilho, né, como alavanca, o decreto número 6, o decreto-lei 6 de 2020, que decretou o estado de calamidade, né? Que foi um decreto acertado, inclusive é um decreto que também está sendo utilizado, por exemplo, para buscar na justiça o saque das contas vinculadas de FGTS. E volta, né, a ter um reflexo trabalhista em virtude de uma questão também interpretada na seara previdenciária. E aí, sendo regulamentado a Lei 13.982 com o decreto 10.316, esse decreto ele caracterizou as espécies de trabalhador e delimitou a forma como se operava, como deveria se operar o pagamento desse auxílio emergencial. Então, são requisitos cumulativos. E aí eu vou citar rapidamente aqui para as pessoas entenderem. Maior de 18 anos de idade, não ter emprego formal ativo, não ser titular de benefício previdenciário ou assistencial, não ser titular também de seguro-desemprego ou de algum programa de transferência de renda federal, com exceção do Bolsa Família. Então, a dúvida era, beneficiário do Bolsa Família vai poder receber o auxílio emergencial? Vai poder, mas vai ter que acabar optando. Essa era a informação que a gente tinha até então. A renda mensal per capita é de até meio salário mínimo, ou renda mensal, daí tu veja o truncado que veio essa redação. O inciso 4, ele dizia assim, inciso 4 do artigo 3º do decreto, tem a renda mensal familiar per capita de até meio salário mínimo, ou renda familiar mensal total de até 3 salários mínimos. Tá, e se forem 2 pessoas, né? Como é que fica, né? Como é que fica? Porque daí eu recebo 1.500, a minha esposa recebe 1.500. Entre nós dois, nós temos uma renda familiar mensal de até 3 salários mínimos. Para nós dois,
Em tese, isso seria suficiente se nós continuarmos recebendo e não sofrermos a suspensão do contrato de trabalho e nem a redução. Mas, pela redação do decreto, eu e ela vamos poder pedir o auxílio emergencial. Só não vai receber, provavelmente. Mas nós vamos poder pedir o auxílio emergencial. Enquanto isso, na prática, o que nós vemos acontecer são pessoas que estão já há mais de 25 dias com seus benefícios emergenciais em análise. E também, na prática, a gente viu acontecer, por exemplo, aqui em Santa Catarina, de servidores públicos estarem no rol de beneficiários. Eu duvido muito que sejam servidores públicos que têm uma renda mensal per capita de um salário mínimo cada um. É muito difícil, né? O servidor público que ganhe apenas meio salário mínimo. Isso não é contra os servidores públicos, pelo contrário. A renda tem que chegar para todos. Mas, assim, primeiro para quem mais precisa. Sim. Nós também vimos notícias de foragidos da justiça que tiveram seus benefícios emergenciais aprovados e pagos. E foram sacar. Como é que isso acontece? Como é feito esse controle, né? Como é que é feito esse controle? A impressão que nós temos é que houve uma desinteligência muito grande no momento de se operacionalizar esses benefícios emergenciais, todas essas medidas paliativas de manutenção de uma renda mínima. E aí eu chamo a atenção aqui para o retorno de uma discussão sobre um programa que já existe há muito tempo em outros países mais desenvolvidos e que eu achei que até chegou tarde aqui no nosso cenário a discussão, que é o programa da renda básica. Ou alguns chamam de RBU, que é a Renda Básica Universal. Países desenvolvidos utilizam uma medida não é compensatória, mas é uma medida estabelecedora de um mínimo de dignidade para as pessoas mais pobres, fornecendo uma renda básica para fazer com que, pelo menos, aquele valor todo cidadão possa receber, caso necessite. Em países que isso foi operacionalizado de forma inteligente, de forma planejada, a gente vê, e isso não precisa ser uma opinião minha, mas a história traz, que isso fez com que o grau de instrução das pessoas aumentasse, a qualidade de vida fosse gradativamente sendo ampliada. Então, as pessoas, 3 gerações atrás, eram miseráveis, só para baixo da linha da miséria. 2 gerações atrás estavam na linha da miséria. Uma geração atrás, a família ascendeu, né, a linha da miséria e passou a estar num grau social um pouquinho mais alto. A geração atual já pode ser considerada uma classe média, né? E aí, a partir do momento que você ascende à classe média, você, cidadão, acaba não precisando mais do auxílio da renda básica universal. E aí você pode deixar para outras pessoas que realmente precisem desse dinheiro, né? Desse benefício. Bom, falamos então da renda familiar mensal. E daí o último requisito, o penúltimo requisito no ano de 2018, a pessoa não podia ter recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.600, praticamente. E como sexto e último requisito exercer a atividade laboral, né, na condição de microempreendedor individual, que é o MEI, contribuinte individual, ou seja, autônomo, e aí ele pode contribuir tanto com a alíquota de 20%, quanto com a alíquota reduzida dos 11%, que na época anterior à reforma previdenciária não permitia, por exemplo, a aposentadoria por tempo de contribuição, ou a aposentadoria por tempo de serviço, que a gente conhecia, esse era o nome mais popular, permitia tão somente a aposentadoria por idade. Ou ele tem que exercer a atividade de trabalhador informal, empregado, autônomo ou estar desempregado. E ele também poderia ser um intermitente,
desde que tivesse inscrito no CadÚnico. E aí, no começo, o governo federal exigia, por exemplo, a apresentação do CadÚnico, o que também era uma coisa, a meu ver, ilógica, irracional. Porque, assim, órgãos públicos estão fechados, o CRAS está fechado, o INSS está fechado, a prefeitura está fechada. A pessoa, às vezes, não guarda o comprovante do CadÚnico, mas o cadastro dela estava lá, regular, tudo certinho. E aí, veio uma portaria 412/2020, que passou a dispensar a juntada, a apresentação do CadÚnico, da prova de vida e de documentos autenticados. Também não precisaríamos de uma portaria que dispensasse a apresentação de documentos autenticados, haja vista que na época do governo Michel Temer houve um decreto que a gente chamava de decreto da desburocratização. E isso já é um decreto, então não precisava de uma portaria para falar o que um decreto já falava. E aí eu, mais ou menos, eu finalizo aqui, até porque a gente já está com 19h55 minutos, falando sobre essa impressão que nós temos, né, doutora? De que, assim, o Brasil precisa de uma lei, aí precisa de um decreto que regulamente a lei, aí precisa de uma portaria que operacionalize uma parte da redação do decreto e uma portaria que fale ainda o que já estava em vigor há 4 anos através de um outro decreto. Então, falo isso para chegar numa conclusão final pessoal minha. O Brasil é um país cuja qualidade da evolução legislativa é péssima, é sofrível. Parece que o parlamento não aproveita todos os técnicos que lá estão. São servidores públicos, muitas vezes de carreira, que passaram no concurso, né? Os únicos que entram, que talvez estarão lá nos próximos anos ou não, são os agentes políticos, mas os servidores estarão lá, e a gente tem certeza de que eles se qualificam, estudam, eles vão atrás do conhecimento, e parece que a impressão que a gente tem é que eles não aproveitam o uso, né, a disposição, a disponibilidade desses funcionários públicos. Bom, eu acho que eu encerro a minha fala aqui. Eu passo a palavra para te fazer suas considerações finais e depois eu faço a minha para a gente conseguir salvar a live. Não, sim. Obrigada aí, doutor, pelas palavras, né? Tipo, bem esclarecedoras. E eu também, eu penso de forma bem parecida nessa questão de tantas normas aí que vem modificando o direito do trabalho, né? Eu mesmo falo, tipo, tantas MPs, né, em um ano que nós estamos tendo, tanta insegurança que passa, né, tipo, MPs aí que modificaram a CLT, né, e realmente precisava ser dessa forma, né, medida provisória, mudar toda uma CLT, né, então, assim, essa insegurança jurídica realmente é o que a gente está vivendo, né? O profissional, o operador do direito, né? que trabalha na legislação trabalhista, ele fica, tem hora que, nossa, é uma MP aqui, é outra aqui, inclusive, falando sobre MP para fechar, né, a minha fala, hoje foi votada no Congresso, no Senado, a MP 936, né? Então, é bom já ver o que o Senado mudou, o que está prevalecendo, porque hoje era para ser votada essa MP. Então, eu agradeço, né, aí pela presença de todos, né, e vamos em frente que, né, vamos nos atualizar, né, agradeço a presença dos nossos ouvintes, dos nossos participantes e uma boa noite a todos. Até a próxima. É isso aí, até. Então é isso aí, pessoal. Obrigado, doutora Aline. Foi uma satisfação muito grande. Queria agradecer a todo mundo que participou aqui, a Priscila, o Alex. Priscila que trabalha no STJ. Um beijo para ela. Olha só que legal. Ela é
A Marília de Aí, Angra ó. dos Reis. Doutora Marília, Então, doutora assim, muita Daniele. gente ilustre Muito aqui, bom. né, na Muito nossa bom. live de hoje. Tudo primas, É minhas isso aí. primas. Muito bom. Queria agradecer, doutora. E eu vou encerrar aqui, pessoal. E aí, eu vou falar também rapidamente, do e-book da doutora Catiana. Quem quiser saber mais informações, só me chamar no privado, na mensagem que a gente passa o link, beleza? Um abraço, até Um mais. abraço, até mais. Tchau, Até. tchau.